Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar de um assunto que é muito delicado e importante, também interessante dentro do caminho da espiritualidade. É sabido que antes de surgir a aurora, antes do sol nascer, a gente passa pela parte mais escura da noite, né? Antes do sol nascer é quando a noite está mais densa e mais escura, né? Então, imagina que você está num deserto agora. E no deserto, como não tem nenhuma pessoa, nenhuma construção, você só tem o horizonte na sua frente, você consegue ter um panorama, né, muito imenso do céu, né? É como se você tivesse mergulhado no céu, né? Imagina agora que você está vivendo a sua vida ali, tentando sobreviver no deserto, e o sol começa a se pôr. Daí já dá aquele medinho, né? A noite vai vir, a escuridão vai vir. E nesse momento, essa trajetória da noite, quanto mais a gente vai adentrando na noite, o que acontece é que a gente vai ficando com uma sensação de insegurança e medo, não é verdade? Mesmo sabendo que a aurora vem, mesmo sabendo que o dia vai nascer de novo, quanto mais a gente sente medo e se sente acuado dentro da noite, mais a gente acha que não, dessa vez o sol não vai nascer, porque a escuridão está muito imensa. Eu estou dizendo isso aqui porque isso é a nossa identificação com os processos internos que a gente passa, sabe? Às vezes a gente pode até pensar, meu Deus, como o Senhor, né, é cruel por me fazer passar por isso, por essa noite tão escura, tateando sem saber o sentido de tudo isso. Por que eu estou passando por isso? Não é verdade? A gente está aí passando pela pandemia, alguns espiritualistas têm uma resposta para nos dar, mas a verdade é que ninguém tem certeza do que está acontecendo espiritualmente. Só que eu aprendi algo recentemente que é o seguinte: nós não viemos aqui para ter certeza de nada. Essa é a mensagem mais importante, uma das, né, mensagens mais importantes que a gente veio aprender. Porque aqui na Terra, uma das maiores certezas que a gente tem é a da morte, né? E a única coisa que a gente tem para nos guiar na vida é a nossa percepção dela. Do outro lado, a nossa alma, o nosso espírito, ele consegue acessar a todas as informações e ele sabe que é Sat Chit Ananda, ou seja, verdade, consciência e bem-aventurança. Só que aqui na Terra a gente tem a oportunidade preciosa de esquecer dessa informação mental e ser guiado somente pelo coração. É aí que a gente tem a oportunidade de passar por esse deserto, pela noite escura da alma, onde a gente vai ser guiado pelo nosso instinto e pela intuição. A nossa sociedade hoje, ela está muito acostumada a fazer as coisas de um jeito racional. É como se tudo tivesse que fazer um sentido lógico. Só que a vida, tão maior do que nós, nem sempre ela segue esse raciocínio mental e lógico. Às vezes a gente pensa uma solução para a nossa vida ou pensa que alguma coisa seria boa para nós, mas aqui no coração o que está pulsando é para a gente fazer exatamente o contrário disso. Então, confiar no nosso coração, confiar no instinto, na intuição, é algo muito contra-pensamento. A gente chama isso de contra-intuitivo, mas não é isso na verdade, esse termo não está correto. Isso é
contra a lógica. A vida, ela tem objetivos muito amplos que muitas vezes incluem você dar o passo errado, ou, dizendo melhor, dar um passo em direção a alguma coisa que te dói, né? A mente, ela tá o tempo inteiro tentando te proteger para você pegar os caminhos mais seguros. Só que a vida, ela vai te colocar em situações exatamente o contrário. Ela vai te jogar em situações inseguras para poder te ensinar a confiar no instinto e na intuição. Então, o quanto você se sente preparado, preparada para seguir essa orientação interna que vai exatamente contra a sua razão. Por exemplo, você sente que você entrou em conflito com alguém. Vou dizer do meu exemplo, então. Você entrou em conflito com alguém. Você sente esse conflito dentro de você. E a sua intuição a sua intuição diz assim para você: vai lá, entre em contato com essa pessoa, diz o que você está sentindo. E daí a razão fala assim: meu Deus, se tu fizer isso, vai piorar toda a situação, vocês vão brigar, vai dar ruim. Mas o coração fica ali: não, vai lá, faça isso, entre em contato, escreve uma carta, fala alguma coisa, diz o que você sente. Daí, o que acontece? Quando você entra em contato com a pessoa, que foi o que eu fiz, né? Entrei em contato com a pessoa e isso gerou um grande conflito. O que eu pensei na hora foi assim: cacete, eu sabia que isso ia acontecer, né? Não estava na hora ainda, por que eu fiz isso? E fiquei questionando: nossa, por que a minha intuição me levou a esse passo, se não era em direção à paz, se não era em direção à resolução do problema e exatamente em direção ao conflito, né? Só que uma coisa eu já aprendi nessa vida: para que a gente experimente o amor, tem que existir uma cura. E para existir uma cura, tem que existir uma ferida. Então, antes da gente experimentar essa expansão curativa, que é a dimensão do amor incondicional, a gente tem que fabricar essas feridas com as pessoas. Então, muitas vezes, o nosso coração e o nosso instinto leva a gente para situações muito apertadas. Mas são exatamente essas situações apertadas que vão gerar o terreno fértil para haver ali uma reflexão, uma compreensão que vai gerar cura através do amor incondicional. Então, a gente está aqui nessa vida para aprender a vibrar amor incondicional em todas as dimensões da nossa vida. E independente do que aconteça externamente a nós, independente das circunstâncias externas, independente do que o outro faça, independente do que o outro diga, independente de se eu tenho dinheiro ou não, independente se eu tenho um parceiro ou não, o meu coração continua aqui, em paz, porque eu confio instintivamente, lá dentro do meu instinto, eu confio que a vida tem uma ordem, que a vida tem um sentido, né? E esse sentido, ele não vai ser lógico, muitas vezes, né? Um outro ponto que eu queria abordar em relação a isso é o seguinte: eu tenho pensado e sentido e intuído sobre a compaixão, sabe? E é muito fácil a gente falar sobre compaixão para alguma pessoa, alguma situação, quando a gente não passou por ela, sabe? Daí você fala: ai, tadinho, compaixão do fulano. Só que eu sinto que a compaixão, ela só nasce, ela só brota do nosso chakra cardíaco quando a gente sabe o que aquela dor do outro representa.
quando a gente já passou por aquilo, sabe? Então, se eu tenho compaixão por uma pessoa que está sentindo uma dor física, por exemplo, ou uma dor emocional, né? É muito importante que a gente saiba na nossa pele, que a gente tenha esse registro nos nossos corpos astrais, nos nossos corpos emocionais principalmente, do que aquilo realmente representa. Então, muitas vezes a gente vem para a Terra exatamente para experimentar essas dores emocionais. E o que isso faz é uma corrente do bem, porque quando você passa por essa dor emocional e consegue se curar, primeiro, você já tem uma receita de como é se curar dessa situação. E segundo, quando você olha o irmão, né, a pessoa que está passando por aquela situação, você se lembra, você tem o registro em você dessa dor, porque isso iguala as pessoas, isso traz humanidade. Então é muito fácil mentalmente enxergar de cima e falar: ah, não, eu entendo, tadinho, né? Mas você não entende realmente o que aquilo está representando. Então é muito importante a gente sempre fazer essa autoanálise, porque todos os matizes, as dimensões das dores humanas a gente tem em nós. Então a gente tem violência, a gente sente o medo, a gente sente a raiva, a gente sente o desespero. Então, encontrar isso dentro de nós, mesmo que seja em escalas menores, né? Mesmo que a gente não manifeste, faz nascer, faz brotar a flor delicada da compaixão no nosso coração. Então, essa dor que você sente hoje, esse momento apertado que você está passando agora, ele tem uma lição muito linda, sutil e delicada de compaixão e amor incondicional. Então, saindo forte desse momento apertado que você passa, você vai ter uma receita muito linda para mostrar para alguém que está disponível para aprender como sair disso, e isso vai fazendo a nossa corrente do bem, porque depois essa pessoa vai ensinar para outro que também precisa aprender como sair disso, e também nos torna todos irmãos, tirando de nós a sensação de complexo de superioridade e também de inferioridade, né? Sabendo que a gente está aqui só para uma lição. Então, se desidentificar do processo, se tornar cada vez mais um observador das coisas que acontecem com você, te dão a coragem, inclusive, de entrar nessas sombras, de viver as situações apertadas, sem que isso defina quem você é. Por exemplo, às vezes a gente passa por uma situação de preguiça. Eu tô com uma preguiça agora. Daí você se julga, se identifica com aquilo e fala: eu sou preguiçoso. Né? Mas não, é apenas uma experiência para você aprender o que aquilo representa, o que aquilo faz dentro de você, o que aquilo faz dentro do outro, para que a flor delicada e sutil da compaixão nasça no meu coração e no seu. Então a gente se desidentificar dos processos que a gente passa, percebendo que eles são apenas desafios para expandir a nossa consciência, vai ajudar a gente ainda mais a primeiro sair dessas situações e depois guiar outras pessoas também na direção do amor cósmico. Isso eu posso te assegurar, o meu instinto, a minha intuição dizem isso. Nós estamos em direção à fonte, e a fonte é puro amor cósmico. Namastê.